Olá, bom dia a todos. Bom dia. Feliz sábado. Feliz sábado. É muito bom estar na casa do Senhor, na presença de todos vocês, louvando e agradecendo o nome do nosso grande e santo Deus. Como foi falado aqui agora cedo, acho que todo mundo tem suas lutas, ela citou algumas aqui, mas que a gente possa saber e confiar que existe um Deus que está cuidando da gente. Amém. Amém? Inclusive esse é o tema que eu queria tratar com vocês hoje cedo. Eu vou compartilhar aqui um testemunho dessa semana que faz muito sentido baseado no que eu vou falar aqui hoje de manhã. Durante essa semana, essas últimas 2 semanas, a gente tem passado por bastante provações, assim, é muito difícil, né? Eu tenho 2 filhas, a Eduarda e a Micaela. E no final de semana passado a Micaela começou a ficar doente, bem ruimzinha. Como ela nunca ficou, né? Ela sempre ficou moadinha, meio triste, cabisbaixo, mas dessa vez ela ficou assim, extremamente doente, sabe? Sem comer nada, sem dormir direito. Desde a semana passada até agora a gente não conseguiu passar uma noite inteira dormindo. Ela acorda chorando, e tem que pegar no colo, e tem que levantar, e tem que acalmar. Fez algumas feridas na boca dela, não está conseguindo comer, tudo que ela leva na boca dói. Então foi uma semana assim bem cansativa e estressante. E não bastando isso, na metade da semana, lá para terça-feira, a minha filha mais velha também começou a ficar doente. E bem ruim também. Não foi só uma gripezinha, ela está com dificuldade de respirar, está sentindo muita dor no corpo, febre que só passa no momento que o remédio está agindo. Depois das 4 horas já começa a voltar. A gente foi umas 3 vezes só essa semana para o hospital e provavelmente hoje mais tarde a gente vai voltar de novo, porque quando eu saí de casa ela não estava muito bem. Mas por que eu quero compartilhar esse testemunho com vocês? Porque estou aqui à frente para transmitir uma palavra, né? Que eu acredito ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus para alguém aqui. E o inimigo, ele não está satisfeito, ele não está feliz. E ele vai usar de todas as armas que ele tiver para impedir que isso aconteça, né? Inclusive hoje de manhã ainda pensei, falei, será que eu falo que não dá? Vou tentar ir para o hospital com você? Só falei, não, acho que está bem, vai dar tudo certo, Deus vai cuidar da gente. E eu estou aqui, né? Amém. Então, eu quero ver com vocês aqui, estudar um pouquinho da história de Jó. Acho que todo mundo conhece a história de Jó, e eu acho que já entenderam por que eu falei dessas provações que eu passei essa semana, né? A história de Jó, acho que é uma das histórias que mais tem provações, e quando eu olho para a minha semana turbulenta, cansativa, e leio a história de Jó, eu falo, Senhor, muito obrigado. Eu não passei nada, está tranquilo, né? Porque Jó passou por muitas coisas. Antes de começar aqui a ler a palavra do Senhor e refletir sobre isso, eu gostaria de fazer uma oração e pedir orientação do Espírito Santo. Amém? Então vamos. Pai querido, Pai amado, Deus, Criador dos céus e da terra, mantenedor da vida. Todos aqui somos gratos a Ti, Pai, porque estamos aqui na casa do Senhor. O Senhor nos deu força para levantar esse dia, Pai. O Senhor nos deu uma semana. O Senhor nos deu o dom da vida, o simples dom da vida, Pai, para podermos estar aqui nessa manhã. Eu tenho certeza que cada um que veio aqui, Pai, não veio por vontade própria, mas sim porque o Espírito Santo tocou no coração de cada um. Amém, Jesus. Viemos aqui, Pai, para escutar um pouquinho mais da Tua palavra, refletir sobre ela e transformar a nossa vida, Senhor. Esse é o nosso objetivo, sempre melhorar, Pai, para que possamos fazer valer aquele sacrifício de cruz, Pai. Para que possamos resgatar o presente que nos é dado de graça, que é a vida eterna, Pai. Essa terra é repleta de aflições, Pai, de tristezas, como a gente ficou sabendo aqui agora. A mãe da Tarinha veio a falecer, estava bem, Pai, mas houve complicações no procedimento e ela veio a falecer, Pai. Ela perdeu a vida. E agora não há mais nada o que fazer. Como a Sua palavra nos instrui, só podemos fazer
enquanto o sol brilha para cada um de nós. Amém, Jesus. E esse é o momento de agir. Por isso eu agradeço pelo dom da vida, Pai. Muitas pessoas aqui têm que mudar a vida, inclusive eu. E o Senhor está nos dando essa manhã, essa oportunidade. É isso que eu te peço, agradecido, em nome e por amor do Senhor Jesus. E me use, Pai. Fale através de mim. Não permita que nenhuma palavra seja minha, mas todas do Senhor. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. No livro de Jó, a gente vai só estudar o livro de Jó. Quem já quiser manter a Bíblia aberta aí no livro de Jó, a gente vai dar uma passada em alguns textos, mas vai ser tudo aqui. Acho que todo mundo aqui conhece a história de Jó, certo? Sim. O capítulo 1 da história de Jó é basicamente o resumo de tudo que aconteceu na história de Jó, e é a história que a gente mais conhece por aí, certo? É a história de um homem que tinha muitas posses, que era um homem bom, íntegro, reto, de acordo com o Senhor, e que foi provado por Satanás, e mesmo assim não blasfemou contra o Senhor. Muito pelo contrário, ele termina o capítulo 1 termina assim, no verso 21 fala, 1:21 fala assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou o seu-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se a história de Jó acabasse aqui, seria perfeito. Jó, tudo o que aconteceu com Jó, no final ele ainda fala: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor, eu sou grato a Deus. Só que a história de Jó, ela não tem 1 ou 2 capítulos. A história de Jó tem 42 capítulos. Se no 1 e 2 a gente viu a história de Jó resumida, o que vai acontecer nos outros 40? A história de Jó é muito mais complexa do que o que se fala aqui nesse começo, né? E é disso que a gente vai falar hoje. Eu queria ler pelo menos 1 e 2 aqui, que vai resumir um pouquinho da história de Jó rapidinho com vocês, para a gente prosseguir e fazer uma análise sobre o que está escrito aqui. Começa assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Queria só dar uma pausa aqui, porque nesse começo aqui, quando a gente vai para a Bíblia original, o hebraico, essa palavra íntegro e reto, ela é traduzida como tam, né? Em hebraico é tam. E tam não é só íntegro, como a gente conhece. A tradução ao pé da letra de tam é uma pessoa boa. Mas não é uma pessoa boa que tem bondade no coração, que faz ações boas. É uma pessoa boa em tudo. Jó era bom em tudo que ele fazia. Jó era bom, ele era um homem bom. Se ele fosse pastor, ele seria o melhor pastor. Se ele fosse presidente, ele seria o melhor presidente. Se ele fosse seu amigo, ele ia ser o seu melhor amigo. Jó era bom em tudo que ele fazia. Tudo que ele tocava era próspero e bom. Já se vê pelo que ele tinha e adquiria. Então, a gente vê aqui também a palavra Iachar, que significa o reto. Então, assim, é traduzido como íntegro e reto. São duas coisas separadas, né? O tam é de bom em tudo. Uma pessoa muito... se ele jogava bola, ele era o melhor. Se ele jogava videogame, ele era o melhor. Seja o que ele fazia, ele era o melhor. E o Iachar, que é direito e reto. Aí sim, é como a gente conhece o íntegro hoje em dia. Uma pessoa que faz o que é certo aos olhos de Deus e aos olhos da sociedade. Quem é uma pessoa reta e íntegra, né? Uma pessoa que é correta nos seus negócios, que é correta no seu trabalho, que não se aproveita de situações em que pessoas podem ser prejudicadas. Essa é uma pessoa íntegra e reta. E Jó era os dois. Ele era bom em tudo o que fazia, mas também era correto diante das coisas do Senhor. E a gente segue. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Estamos no verso 2. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era maior de todos os do Oriente. Eu acho legal essa parte, porque ele destaca que Jó era o maior
entre todos do Oriente. Né? Ele não fala que Jó era um dos maiores. Jó estava entre os maiores. Ela destaca Jó como sendo o maior do Oriente, em posses, riqueza, dinheiro. Né? Naquela época não se media a riqueza com dinheiro, valor, não existia moeda ainda. Jó é do tempo do bronze. Então, como se media a riqueza? Com terras, propriedades, servos, né? E aqui destaca, né? Jó tinha 10 filhos, né? 7 filhos e 3 filhas. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e também 500 juntas de boi. Juntas de boi são um casal, né? Então seria 1.000 gados, né? E 500 jumentas. E camelo também, naquela época, não era um animal tão comum de se ver. Era um animal raro. Quem tinha um camelo já tinha muita coisa. E Jó tinha 300 camelos. Ele tinha 3.000 camelos, perdão. Então assim, aqui a gente vê quem era Jó, né? O maior do Oriente e também muito rico, próspero em tudo que fazia, uma pessoa boa, íntegra e reta. E aí seus filhos iam à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias, em seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então Jó, mesmo sem saber, sem ter certeza se os filhos pecavam, ele se levantava de madrugada e sacrificava um cordeiro em holocausto pelos pecados dos filhos, que ele nem sabia se havia pecado. Então você vê que era um cara temente a Deus de fato, e que amava a sua família, e queria ver a sua família nos caminhos do Senhor também, sempre dando bons exemplos e mostrando como deveria ser feito. Então, se os filhos dele tivessem pecado contra Deus, Jó já havia planejado e feito o holocausto e a sua santificação pelos seus filhos, né? E aí veio que num dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Aqui eu estava estudando sobre esse tema e percebi que os filhos de Deus vieram ter com ele, era como se fosse uma reunião que se tinha no céu. E todos os filhos do Senhor, de todos os mundos, vão até o céu para ter com o Senhor, conversar, falar sobre os seus mundos e tal. E aí acontece que Satanás foi com eles. Por que Satanás foi até o céu se ele havia sido expulso? Deus não queria a presença de Satanás, ele havia expulsado Satanás. E o que ele fazia lá? Ele provavelmente era o representante do planeta Terra, porque o planeta Terra foi dado a quem? Foi dado a Adão, certo? Para Adão cuidar do planeta Terra, mas acontece que o pecado entrou no mundo através de uma tentação que Satanás o colocou, e fazendo isso, Adão entrega a chave do planeta para quem? Para Satanás. Então passa a Satanás o direito de reivindicar a terra, o controle da terra. E a palavra que fala sobre passear sobre ela, né, aqui continua falando, né? Veio Satanás entre eles, então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Essa palavra em hebraico é miterhalek. Essa palavra não é usada simplesmente como passear, como eu, vou pegar meu carro e vou passear em Nova York, vou passear no Brasil. Não é o passear comum, é um passear que foi usado na Bíblia em poucas ocasiões. Foram usados em Gênesis, quando o Senhor passeava por sobre o Éden. Ele foi usado também com Davi, quando Davi passeava pelo seu castelo, quando ele vê Betseba. Ele passeava sobre o seu castelo. E essa palavra é usada aqui. São essas 3 vezes que essa palavra é usada para traduzir o passear. Porque
é importante essa palavra em hebraico? Porque essa palavra miterhalek, ela quer dizer que ele estava tomando conta do que era dele, andando, vendo se está tudo ok. É como alguém que tem uma empresa e vai andar por ela. Eu vou andar o quê? Para ver como é que está o andamento, para ver como é que estão os produtos sendo feitos, se está todo mundo usando os equipamentos de segurança, se está todo mundo trabalhando, né? Vai cuidar. Então essa palavra miterhalek quer dizer que Satanás estava passeando por sobre a terra e estava cuidando do que era dele. Então a gente segue aqui no verso 6. 5. Então perguntou a Satanás de onde vem. Satanás respondeu: de rodear e passear pela terra. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Essa aqui também é um ponto importante da história de Jó, porque Satanás vai ter com o Senhor uma conversa reivindicando o domínio da terra, né? Ele vai lá e fala: não, e aí, a terra é minha, né? Porque ele não deveria estar lá. Só que aí Deus, porque quando você vê a história de Jó, você vê Deus falando: você viu meu servo Jó, como ele é bom, íntegro, reto? E aí depois você vê Satanás: mas você dá tudo para ele. Aí começa aquela briguinha. Então parece uma briga entre dois grandões. E quem vai ser afetado com isso? Jó. Então aí você olha e fala: por que Deus está fazendo isso? Por que Deus vai cair nessa? Mas o que acontece? Aqui Deus está mostrando para Satanás de que a terra não é de Satanás ainda. Porque enquanto houver 1, 2, 3 que seja na terra que não se dobre a Satanás, ele não pode tomar posse por completo da terra. Então Deus, quando vê Satanás, entende o que ele está fazendo, tomando conta da terra, né? Ele vai lá para falar: eu sou proprietário da terra, então eu quero que você se afaste de lá, não mexe no que é meu. Então Deus fala para ele: você viu meu servo Jó? É íntegro, reto, né? Se mantém nos caminhos bons e se desvia do mal, mostrando para Satanás de que a terra não era por completo dele, falando: tem gente lá na terra que não se dobrou diante das suas obras maléficas, né? Diante da sua maldade. Então a terra não é completamente sua. E aí continua: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste, concebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoa e os teus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe no quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em seu poder. Somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então o Senhor mostra para Satanás que nem todo mundo na terra era refém dos enganos de Satanás. E Satanás, muito ousado, né? Fala para Deus: fala, é claro que ele teme o Senhor. Olha para a vida dele. Me fala um defeito na vida dele. Ele tem filhos, ele tem dinheiro, ele tem uma família que o ama e o cerca, ele tem tudo. Aí você vai me dizer que ele vai blasfemar com o Senhor? Não vai. Aí Satanás fala para ele: toca naquilo que ele tem, tira a sua riqueza, tira as coisas que ele tem. E aí Satanás faz ainda pior, né? Fala: e vê se ele não vai blasfemar de você, do Senhor, na tua cara. Ele ainda é ousado, né? Fala: e vê se ele não vai falar mal do Senhor na sua cara. E aí Deus faz o quê? Fala: ok, você tem um argumento, né? É interessante que essa palavra Satanás, ela vem do termo Satã, né? Do hebraico também, e ela não é um nome para Satanás. Ela era usada como um promotor de acusação naquela época. Esse que é o termo de Satanás. Ele era o promotor de acusação. Foi por isso que o diabo foi chamado de Satanás, né?
Naquela época tinha o júri, e aí quando se reunia tinha quem se defendia, que ia falar a favor dele, e tinha o acusador, que ia levantar as acusações. O título de acusador era Satã. Por isso Satanás é chamado assim, porque Deus está tentando nos tirar a nossa culpa e Satanás está tentando nos acusar. Por isso ele é chamado de o acusador, Satanás. Então Satanás saiu dali belo e feliz, né, cantando, assoviando lá, falou: agora eu vou lá, agora eu vou resolver esse negócio. E sucedeu que um dia, em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passaram junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e os mataram, e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te boas novas, para te trazer-te novas, para trazer as novidades, para contar o que aconteceu. Então os bois de Jó estavam pastando normalmente, e as ovelhas também, quando veio uma tribo bárbara, né, os sabeus, e veio contra eles, invadiu as terras de Jó, roubou todos os bois e matou todos os servos, só deixando um sobrar, para ir contar para Jó o que havia acontecido. E aí, então ali você vê que Jó, rico, poderoso, perdeu seus bois e suas ovelhas, todos. E a história continua dessa forma: falando ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só escapou eu para trazer-te a nova. Então ele já havia perdido os bois, nem terminou de falar o primeiro, né? Acabou aqui, falava ainda quando veio o outro e disse. Então imagina Jó sentado na sua casa com sua esposa, vem um servo dele e fala: seus bois foram levados pelos sabeus e os seus servos que trabalhavam lá foram todos mortos a fio da espada, só sobrou eu. E aí quando ele termina de falar só sobrou eu para te contar a novidade, entra outro e fala: Senhor, veio fogo do céu e queimou todas as suas ovelhas e os seus servos, só sobrou eu. E aí não acabou, falava este ainda, segue o verso 17, quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e levaram e os mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer as novas. Então, o segundo nem havia acabado de falar. Jó perdeu seus bois, depois ovelhas, agora ele perdeu os camelos, e tudo isso ele perdeu junto os servos que cuidavam desses animais, né? E um nem acabava de falar, o outro começava a falar: Senhor, você perdeu os camelos e os servos que cuidavam deles. E aí, continua no 18: também este falava ainda, quando veio o outro e disse: estavam teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão primogênito. Eis que se levantou um grande vento dos 4 lados do canto da casa e caiu sobre eles, e morreram, só escapei eu para trazer-te as novas. Então ele perdeu os bois, as ovelhas, os camelos, os servos e então seus filhos, né? Provavelmente a maioria de nós estaria revoltado, triste, brigando com Deus só pelo primeiro, quando perdeu parte dos bens, parte do financeiro, quando perde algum dinheiro investido, a gente já começa a se questionar. Aí você vê que na história de Jó, ele perdeu os bois, perdeu parte do dinheiro, perdeu as ovelhas, perdeu mais, perdeu os camelos, basicamente todo o seu dinheiro foi, e os seus servos. Aí, quando ele menos esperava, vem mais um e fala: este nem acabava de falar, quando veio o outro e disse que a casa caiu diante de um terremoto, um redemoinho, os 4 ventos bateram e derrubou a casa em cima de todos os filhos, noras, né? Todo mundo morreu, os servos que cuidavam dos filhos e os filhos. Ele perdeu 10 filhos. Eu acho que nesse ponto aqui, basicamente ninguém aqui conseguiria aguentar.
A gente conhece a história de pessoas que perderam 1, 2 filhos, né? E é muito triste, extremamente triste. Perder um pai, eu imagino que é a pior coisa que deve acontecer com alguém, até que vem perder um filho, né? Imagina quem é pai, você perdeu o próprio filho. E Jó não perdeu um filho e teve os outros para consolá-lo, né? Ele perdeu todos, ele perdeu tudo. Então Jó, o que ele faz, né? No resumo que eu acabei de ler com vocês no começo. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou, dizendo: não saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. E o verso 1 termina assim: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E a história de Jó seria linda se acabasse aqui. Porém, Satanás não estava satisfeito, porque Jó não blasfemou contra o Senhor. E o verso 2 começa assim: no dia em que os filhos de Deus vieram apacentar-se perante o Senhor, a gente já escutou isso, certo? Novamente os filhos de Deus se reuniram com Deus e Satanás estava junto com eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear e passear pela terra. E aí o Senhor pergunta a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém na terra é semelhante com ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a integridade, embora me incitasse contra ele, para o consumir sem causa. Então Deus fala: tá vendo? Você falou que se tocasse nas coisas dele, ele iria blasfemar contra mim. E ele não fez. A terra não é sua. Você me desculpa, Satanás, mas a terra não é sua. Ainda tem gente boa na terra, gente que é temente a Deus. Mas Satanás se deu por satisfeito aí, certo? Não. Ficou tudo bem agora ele já me provou. Não, muito pelo contrário. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos, e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em seu poder, mas poupa-lhe a vida. Então Satanás fala aquele velho ditado, né? Olho por olho, dente por dente, né? Pele por pele. O que acontecer com ele, o que acontecer com a saúde dele, ele vai pecar contra o Senhor. Se você tocar na saúde dele, ele vai pecar contra o Senhor. Pode ser que pelas outras coisas ele não pecou, mas se você tocar na sua saúde, ele pecará contra o Senhor. Então o Senhor faz o quê? Fala: tudo bem, se eu tenho que provar mais uma vez que a terra não é sua, que eu tenho servos bons naquela terra, pode tocar. A única coisa que você não pode fazer é tirar a vida dele. Então Satanás sai de lá e o verso 7 do 2 continua assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele e raspar-se. Então sua mulher disse: ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Então aqui Jó foi ferido por úlceras, né, em todo o corpo, né? A gente imagina que essas úlceras seriam equivalentes à lepra, né? Feridas no corpo todo, que a pessoa necessita ficar destacada do resto do mundo, porque é contagioso, e isso só acaba na morte, né? Aquela doença só ia acabar quando ele morresse. E ele pegava caco de telha para coçar aquelas feridas que doíam e ardiam tanto. Jó, um homem rico, íntegro, que tinha tudo, tinha camelo, ovelha, tinha os seus servos, tinha sua família, tinha seus filhos, passou de ter tudo, agora ele não tinha exatamente nada. Ele não tinha mais nada. Ele não tinha recurso, ele não tinha dinheiro, ele não tinha casa. Ele tinha sua mulher, que vocês viram aqui. Então, sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus. Nem a mulher estava mais tão fervorosa com ele, né? Porque era a responsabilidade de cuidar dela. Ele perdeu tudo, ele já não tinha mais nada. Como é que ele ia cuidar da esposa? Ela também estava revoltada com tudo aquilo.
Então segue falando. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo esse mal que lhes sobreviera, chegaram cada um do seu lugar, Eliafaz, o temita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namita, e combinaram, e juntamente com-se dele, e consolá-lo. Levantando eles-se longe os olhos, e não reconheceram, erguendo a voz, e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Esse termina aqui o verso 2 do livro de Jó. Então os amigos dele, eu acho que alguém aqui já escutou alguma história sobre os amigos de Jó, né? Serem maus amigos, né? Mas os amigos de Jó eram maus amigos, né? Eles deram maus conselhos, eles provavelmente falaram que Deus não era bom e essas coisas. Só que a história de Jó não conta isso. Os amigos de Jó, todo mundo fala que é ele, né? Os amigos de Jó seriam amigos traíra, né? Aqueles falsos. Agora me diz, quem é que vai sair da sua casa e ir ficar sofrendo com a outra pessoa? Sentar ao lado de outra pessoa que está sofrendo e ficar sofrendo junto com ela? Se não é alguém que gosta dessa pessoa. A gente gosta de compartilhar momentos de alegria, certo? Quem é que gosta de compartilhar momentos de sofrimento? Acho que ninguém. Agora, se chamar para um churrasco, todo mundo vai querer. Vamos dar risada, conversar. Agora, quem é que vai quando a coisa fica ruim? São as pessoas que te amam de verdade. A gente está cansado de saber disso, né? Quando você está numa fase boa, você tem milhares de amigos, mas quando a coisa começa a ficar ruim, você tem poucos. Jó já não tinha nada, já não tinha família, estava coberto de feridas, e 3 dos seus amigos, que provavelmente eram igual a ele, tinham posses, dinheiro, né, família, largaram tudo, pararam o que estavam fazendo e foram ter com Jó e participar do seu sofrimento. Chegando lá, rasgaram suas vestes, isso era um costume, né? Costume de luto, né? Tem judeu que faz isso até hoje. Quando alguém próximo da família morre, é costume rasgar as vestes, como um símbolo de dor, né? De sofrimento. Então, eles rasgaram as suas vestes diante de Jó, com a intenção de partilhar do sofrimento de Jó, jogaram terra por sobre a cabeça, e 7 dias ficaram lá, sofrendo junto com Jó, sem falar uma única palavra. Aí você me diz, esses amigos de Jó eram amigos? Ou eles foram lá só para zombar de Jó? Não eram amigos de Jó? Eles eram amigos. Quem é que vai parar a vida para compartilhar o sofrimento com o outro? Né? E aí a história de Jó continua. Mais para frente, né, todo mundo fala da história de Jó. Ele não blasfemava contra o Senhor. Jó foi muito resiliente, muito firme. Os amigos de Jó que blasfemaram, falaram bobagens. Mas aí a gente vai aqui, abre no Jó 10, no livro de Jó, 10, o 3 e o 8. Só para a gente entender mais ou menos o que aconteceu daqui para frente. A história de Jó, que não é muito abordada. O 10, 3 a 8, 3 a 8 fala assim: parece-te bem que me oprimas, que rejeita a obra de tuas mãos, e favorece os conselhos dos perversos. Tu tens olhos de carne, acaso? Tu tens olhos de carne? Acaso vês tu como vê um homem? São os teus dias como os dias de um mortal? Ou são os teus anos como anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que não sou culpado, todavia ninguém há que me livre da tua mão. A tua mão me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém agora queres devorar. Quem está falando isso? Jó. O próprio Jó. Esse é o Jó que a gente viu no começo da história. Olha o que ele fala aqui no 3. Parece-te bem que me oprimas. Fazei-me saber por que contendes comigo. Rejeita as obras de tua própria mão e favorece o conselho dos perversos. Ele fala para Deus o seguinte: você está gostando do que você está vendo? Você está gostando de me ver sofrer?
olha o que está acontecendo comigo. E ele segue dizendo: foi você que me fez, foi você que me criou, das suas mãos eu fui feito, e agora das suas mãos o Senhor está me esmagando, me oprimindo, me fazendo sofrer dessa forma. Você tem alegria nisso? Jó basicamente fala que Deus é sarcástico. Fala: tá bom para você? Você está vendo ali o meu sofrimento? E esse é o Jó que não blasfema contra Deus. Agora, o que vocês acham? Ele está ou não blasfemando? É uma questão delicada. Mas a gente vai entender um pouquinho disso ao prosseguir da situação aqui, da leitura. E no 19:7 fala assim: eis que clamo violência, mas não sou ouvido, grito socorro, porém não há justiça. Jó mais uma vez está questionando a Deus, falando: eu estou falando que eu estou sofrendo, eu estou gritando por socorro e nada acontece. Esse é o Jó do começo da história, que falou: no vim e não voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Esse é o Jó, em completo sofrimento e agonia, agregando a Deus todo o sofrimento. Mas isso é de se estranhar? Não. Naquele tempo, quando alguém estava bem, era porque era abençoado por Deus. E quando alguém estava mal, é porque era amaldiçoado por Deus. Tudo que acontecia vinha de Deus. Eles acreditavam que bem ou mal seria vindo de Deus. Então aqui ele está achando que toda essa punição vem de quem? De Deus. De Deus. Só que aí os amigos mal de Jó, abre lá em Jó 4, 3 e 5, e a gente vai ver o conselho ruim que eles davam para Jó. Esse é o Eliafaz falando, é o 4, 3 ao 5. Eliafaz diz assim: eis que tem ensinado a muito, e tens fortalecido mãos fracas. A tua palavra tem sustentado aos que tropeçam, e aos joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, em chegada a tua vez, tu te enfadas? Quem é que já não deu um conselho assim para alguém? Esse amigo de Jó, ele deu um conselho ruim a Jó? Não. Sinceramente, ele fala aqui: eis que tu, Jó, tem ensinado a muitos, tem fortalecido os que tropeçaram, tem levantado aqueles que estavam fracos, Você é um exemplo da bondade de Deus e sempre foi. E agora que está acontecendo com você, você está cansado? Quer dizer que os outros podem acontecer, mas com você não? Agora a culpa é do Senhor? Você vai parar de louvar e engrandecer o nome de Deus porque aconteceu com você, enquanto você dava bons conselhos aos outros, falando que Deus está sob controle, que era só pedir perdão ao Senhor e seguir, que Ele iria abençoar novamente? Esse é um mau conselho? E esse é o conselho de Eliafaz, um dos amigos de Jó. E aí, a gente... E o livro de Jó segue aqui com bons conselhos dos amigos de Jó. Ele sempre falando que Jó deveria pedir perdão ao Senhor, que o Senhor o perdoaria. E do 2 até o 36, 37, é um diálogo entre os três amigos de Jó e Jó. Jó alegando que não havia feito nada de errado para estar sendo castigado, falando que era um homem íntegro, reto, correto, e que sempre foi temente a Deus, e que não merecia o que estava acontecendo. E os amigos de Jó falando: Jó, para com esse teatro, Jó. Se está acontecendo alguma coisa com você, é porque você fez alguma coisa de errado. Pede perdão ao Senhor. Se entrega. Ele vai te perdoar. E Jó batia o martelo ali: eu não fiz nada de errado. Eu não fiz nada de errado. Eu não sou culpado de nada. Por que eu estou sofrendo? E os amigos de Jó: vai, Jó, já está chato isso. E a explicação da
Exato. Ô, Jó, tá chato isso, eu não sei o que você fez, mas eu sei que você fez, porque você está sendo castigado. Então vai, pede perdão ao Senhor, se entrega, pede perdão pelo seu erro, confessa. Eles queriam que ele confessasse, porém Jó fez alguma coisa? Não. Ele não havia feito nada de fato, mas ele também acreditava que Deus o estava castigando, por isso ele reclamou e muito. Essas que eu li foram as partes mais bonitinhas que Jó falou para Deus. Ele levantou mesmo o caráter e o conhecimento do Senhor. Falou: meu Deus, por que você está fazendo isso comigo? Eu sou seu servo, cuido das coisas do Senhor, faço meu sacrifício e holocausto pelos meus filhos, sempre fui correto, por que isso está acontecendo comigo? Você gosta disso, por que você está castigando? E isso segue até o 32, né? Lá no 32, o 2 e 3, (32, 2 e 3). Alguém lembra aí quem eram os três amigos de Jó? Era Bildade, Zofar e Elifaz. Esses eram os três amigos que está relatado no começo da história de Jó. Porém, tem mais um nessa história. Ele é chamado Eliú. Só que ele havia ido basicamente para acompanhar. Ele não tinha respeito suficiente, né? Ele não era, vamos dizer assim, um sacerdote ou algo que tinha oportunidade de falar. Ele não tinha experiência suficiente para abrir seu coração e dar conselhos a Jó. Então ele estava ali com os outros três amigos, ajudando moralmente, mas ele não havia falado nada, só havia escutado, porque os outros três haviam falado. O 32, 2 e 3 fala assim, né? Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Barraquel, o Buzita. A família de Ram acendeu a ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo que Deus. Jó estava questionando a Deus o que estava acontecendo, falando: você gosta disso? Eu nunca fiz nada, por que você está fazendo isso comigo? Então Jó queria ser mais justo que Deus. Também sua ira acendeu contra os três amigos, mesmo não achando eles o que responder, ordenavam a Jó. Eles não entendiam o que estava acontecendo, e mesmo assim estavam lá aconselhando a Jó, falando para Jó confessar o que havia feito, sendo que Jó não havia feito nada. E ele repreendeu todos eles. Eliú, porém, esperava para falar a Jó, pois era mais de idade do que ele. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles três homens, a sua ira se acendeu. Eu prossegui aqui até o 5 só para caracterizar o que eu falei. Eliú, na verdade, ele não tinha opinião naquele momento. Ele não deveria ter. Os outros três amigos é que eram conceituados e deveriam ter a opinião. Eliú não. Mas ele se acende sua ira contra eles porque ele vê que a conversa deles não estava indo a lugar nenhum. Eles estavam acusando Jó e Jó estava falando que não havia feito nada. A acusação deles não chegava em lugar nenhum. E Jó estava se defendendo, só que estava tentando ser mais justo que Deus, falando que o que acontecia com ele não era justo, não era certo, né? E aí prossegue aqui também no 35:1. Eliú diz: acha que é justo dizeres, maior é minha justiça do que a justiça de Deus? Aqui Eliú está falando para Jó: você entende mais das coisas do que Deus? Será que é isso mesmo, Jó? Você que é temente a Deus, sempre fiel, bom, você acha que é mais justo que Deus? E aí a gente prossegue aqui nos capítulos 37 e 38 com a resposta de Deus. Deus, durante 38, né? Ou no 37, durante 37 capítulos, Jó exclamando, orando, pedindo, blasfemando, falando mal, os amigos falando que Jó tinha feito algo. Eliú, movido pelo Espírito Santo ali, faz uma declaração de que Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas até aquele momento,
houve um silêncio para um servo de Deus que dedicou a vida inteira a Deus, clamando por alguma resposta, e a única coisa que ele recebe é silêncio de Deus. Até o verso 37, 38. 38 e 39, perdão. Que é quando Deus vem a Jó para mostrar a Jó sobre o que Jó estava falando, né? E Deus, ele vem, mas ele não vem de uma maneira estrondosa, né? Ele vem como um tornado. Logo no comecinho aí fala que Deus veio como um tornado, né? Não é tornado. Redemoinho. Não é nem um tornado, porque redemoinho é maior. Deus vem de uma forma singela, humilde. Quem é que ia esperar Deus, o Criador do universo, como um redemoinho que passa aqui na rua, ninguém dá nem importância, sabe? Levanta umas folhinhas do chão, aí. E veio Deus como um redemoinho e fala com Jó. Do que você está falando, Jó? Você entende o que você está falando? Você sabe o que está acontecendo, Jó? E Jó fica pasmo, né? Vendo Deus falar com ele nesse momento. E aí Deus fala com Jó: cinge os seus lombos, né? Isso é uma expressão para apertar a cinta do cavalo, da montaria, para você fazer uma caminhada, dar um passeio, cingir os lombos. Então Deus fala para Jó: cinge os seus lombos e monta aqui. Monta aqui. É como se Deus, né? Eu vi o Rodrigo Silva usar essa expressão muito bacana. Como se Deus, soberano do universo, viesse aqui montado num pônei. Aí ele montado num pônei pequenininho, andando devagarinho, fala: aperta o cinto e vem aqui que eu vou fazer um passeio com você. E aí ele leva Jó para dar um passeio. E aí ele começa a ir com Jó por todos os lugares desse mundo. Ele leva Jó naquelas cachoeiras mais deslumbrantes. Fala: tá vendo isso, Jó? Onde é que você estava quando eu criei isso aqui? Quando eu criei a natureza? Faz Jó olhar para o céu e fala: Jó, onde você estava quando eu criei o céu? Leva Jó diante do mar e fala: Jó, aonde você estava quando eu criei o mar? Jó, aonde você estava quando eu criei o ser humano? Quando eu criei essas árvores com esses frutos? Jó, aonde você estava quando eu criei os animais? Aonde Jó estava quando Deus criou tudo aquilo? Tudo isso que a gente contempla. E ele fala no final aqui: tudo isso que o homem contempla, foi ele que fez. Aonde que Jó estava? Ele pergunta. Deus respondeu alguma pergunta feita por Jó? Não respondeu nenhuma pergunta, muito pelo contrário. Jó esperava a resposta: por que isso está acontecendo comigo? E Deus veio a Jó de uma maneira simples e simplesmente fala: onde você estava quando eu criei tudo? Aonde você estava quando eu segurei o firmamento do céu e da terra? Aonde você estava quando eu criei esse mundo do jeito que ele é? Para que Jó entendesse quem era Deus e quem era Jó. Porque Jó falava como quem sabia de tudo e podia julgar o que deveria ou não deveria acontecer com ele. E Deus mostra para ele e fala: eu criei tudo isso, Jó. Você acredita mesmo que sabe mais do que eu? Como é que você faria para criar qualquer uma dessas coisas, Jó? E aí, no verso 39, não, aqui no verso 40, quando ele encerra falando de tudo que ele criou, Jó dá uma resposta a Deus. No 40, do 3 ao 5. Então Jó respondeu e disse: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a minha mão sobre a boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Então Jó, depois de fazer esse passeio com Deus,
e vê que Deus criou tudo isso que a gente pisa hoje, ele olha para o Senhor: Senhor, me perdoa, quem sou eu? Eu falei daquilo que eu não conhecia, falei sem saber, mas não farei de novo. Porém, a história de Jó não termina aqui. Ele reconheceu que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas Deus ainda tinha mais. Então Deus fala para Jó novamente: Jó, por favor, cinja os seus lombos e vamos dar mais um passeio, vamos dar mais uma volta. Eu tenho mais uma coisa para te mostrar. E ele vai mostrar um duelo, uma briga entre dois monstros conhecidos no Ocidente naquele tempo. Eles eram chamados de Behemoth e Leviatã. Hoje em dia é considerado o crocodilo e o hipopótamo, mas na época eles tinham esses dois monstros como um monstro marítimo e o outro monstro da terra. Uma besta selvagem, gigante, forte, robusta, com dentes afiados. E aí, nessa volta aqui que Deus vai dar com Jó, ele mostra esse monstro para Jó, batalhando. E aí ele começa a falar com Jó: Jó, por um acaso, você conhece alguém que consiga enfrentar esses monstros? Que consiga travar essa batalha? Você conhece alguém que consiga pescar o Leviatã? Seria uma serpente marinha gigantesca, né? Você conhece alguém que consegue pegar e enfrentar o Leviatã? Você consegue saber de alguém que consegue bater de frente com o Behemoth? E Jó está assistindo aquela batalha. Eu imagino que foi uma cena de uma batalha sangrenta, uma batalha dura, uma batalha difícil de se ver, entre dois monstros que não paravam de lutar, até que um sairia vencedor. E Deus falando para Jó: você por um acaso conseguiria, Jó, enfrentar algum desses monstros? E Jó contemplando aquela batalha, daquele monstro gigantesco correndo, e ele vendo aquela luta sendo travada, e Deus falando para ele: você consegue, Deus? Você acha que você conseguiria pegar um animal desses e dar para os seus filhos brincar? Você consegue domesticar esse animal? E aí vem a parte final de fato da história de Jó. Essa batalha entre esses dois monstros, ela é representada por uma batalha que acontece desde a fundação do mundo, que é chamada de um grande conflito. Existe uma batalha sendo travada entre o bem e o mal. A gente sempre se questiona, né? A história de Jó é a mais usada para falar sobre isso. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que Deus salva um e não salva todo mundo? Por que um paralítico Jesus fez andar e não os outros? Por que Jesus curou alguns leprosos? Por quê? E é isso que Deus tenta mostrar para Jó. Existe um grande conflito acontecendo, uma guerra invisível. Ellen White fala que se a gente pudesse enxergar, a gente enlouqueceria. A gente não tem capacidade para discernir essa batalha. E essa batalha, ela acontece por cada um de nós, mas a vitória já foi concebida na morte de cruz. Amém. De Cristo por nós. E a cena que Jó contemplou aqui é a cena de Cristo vencendo esses monstros, vencendo essas bestas. Agora me diz, foi barato? Ele conseguiu vencer com uma mão só? Ou ele teve consequências? Ele teve marcas. Ele tem cicatrizes dessa batalha até hoje. E ele vai levar essas cicatrizes pelo resto da vida.
cicatriz de Cristo vai estar lá quando a gente subir. E a gente vai poder tocar nela. Nós vamos ser restaurados. Eu vou ser transformado. Se acontecer alguma coisa comigo, que eu fique imperfeito, eu vou subir e vou ser transformado perfeito. Se eu não tivesse uma perna, eu teria. Se eu não tivesse um braço, se eu não enxergasse, se eu não escutasse, se eu não falasse, tudo isso vai ser transformado. Nós vamos subir ao céu e vamos ser transformados em nova criatura, totalmente perfeita. Mas Cristo Jesus vai ficar preso àquele corpo pelo resto da eternidade, carregando aquela marca nas mãos. E é essa batalha que Jó assistiu. Cristo apanhando por nós. Cristo recebendo golpes, um atrás do outro, por nós, por cada um de nós. E aí Jó se deu conta de que o problema dele era ridículo. E olha o tamanho do problema dele. Uma coisa legal da história de Jó é que a gente tem que dar graça em tudo, mas a gente não é perfeito e a gente pode reclamar. Jó não blasfemou contra Deus porque ele nunca parou de acreditar em Deus, mas ele estava sofrendo. Quem é que sofrendo vai conseguir dar graça? Que Deus que vai exigir isso? Que você em sofrimento por ter perdido alguém que ama, ou por ter acontecido algo com você, que Deus vai exigir que você dê graça por isso? Deus não quer que você seja falso, que você dê graça mesmo sem estar bem para dar graça. Ele quer sinceridade. E ele repreendeu os amigos de Jó aqui, porque eles falaram sem saber e acusaram a Jó sem ter provas. Mas ele não repreendeu Jó. Muito pelo contrário, ele devolveu a Jó tudo que tinha e ainda deu em dobro. Amém. Por quê? Porque Jó estava sofrendo. E Deus não tem prazer no sofrimento. E ele compreendeu que as reclamações de Jó eram pelo sofrimento. Então a gente pode reclamar. Se está ruim, se você está sofrendo, se está doendo, você pode ajoelhar e falar: Senhor, por que, meu Deus? Tem algumas pessoas que dizem que o cristão não pode falar por quê, tem que falar para quê. Mas isso não é verdade. Você vai passar por momentos que você vai se ver sem chão. Como é que você vai ser forte nesse momento? Se apegando a Deus. É orar e perguntar: por que, Deus? Por que está acontecendo comigo? Mas lembre-se, todo o sofrimento que você passar nessa terra não vai ser nem um décimo do que Cristo sofreu por nós. Ele abriu mão de tudo por cada um de nós. Ele lutou uma batalha que nós não poderíamos vencer, e Deus deixou isso evidente aqui para Jó. Então, independente das provações que vocês estejam passando agora e dos problemas que estejam enfrentando, lembrem-se que Deus sabe de todas as coisas. Amém. O mal que está acontecendo com você não é culpa de Deus, mas aquilo provavelmente pode te fortalecer. E só vai acontecer se Ele autorizar. Só que alguém sofreu muito mais por nós. Tudo que a gente puder sofrer é fichinha perto do que Cristo sofreu. Então, eu gostaria de finalizar essa mensagem deixando essa reflexão para que a gente possa pensar um pouquinho mais sobre quem é Cristo para cada um de nós, sobre o sacrifício que Ele fez por cada um de nós. Para a gente estar aqui, um preço alto foi pago. E eu sei que todo mundo aqui tem suas lutas, e alguns aqui devem estar sofrendo muito, mas saiba que Ele vai confortar cada um de vocês
E no final, aqueles que se manterem fortes e resilientes ao Senhor vão receber a recompensa em dobro, como recebeu. Amém, Jesus. Talvez não aqui na terra, mas no céu, na Nova Jerusalém, vamos caminhar pelas ruas de ouro e contemplar a luz da sua origem de Cristo Jesus e poder agradecer pelo sacrifício que Ele fez ao vivo e a cores. Eu queria deixar um apelo aqui àqueles que ainda não se entregaram a Cristo, mas se estão aqui hoje é porque o Espírito Santo está tocando o coração de cada um de vocês. Eu faço um apelo a vocês. Há um grande conflito acontecendo e a gente não tem todo o tempo do mundo para tomar a decisão. A decisão tem que ser tomada hoje, porque é o único tempo que a gente tem. A gente só tem hoje para tomar a decisão e para dar um passo ao lado de Cristo. Porque o final dessa história sem Cristo é a derrota e é o sofrimento eterno. Então, aqueles que ainda não se entregaram a Cristo através do batismo, eu gostaria que, se tiverem à vontade, que levantem a mão, pois vamos orar por vocês. E não deixe para tomar essa decisão mais para frente, porque amanhã pode ser tarde. Aqui hoje cedo a gente escutou sobre a morte da mãe de uma colega nossa da igreja. Ela estava bem, ela estava ótima. Ela foi fazer uma cirurgia estética ontem e teve complicações. E hoje, às 3 da manhã, ela não está mais entre nós. Cristo voltou para ela. A decisão que ela tinha que tomar, ela já tomou. Não tem mais tempo. Irmãos, a gente pode sair daqui e nem chegar em casa. Não vamos ser hipócritas e imaginar que a vida é só alegria e que Deus vai livrar, porque vocês viram aqui o que aconteceu com Jó, e a gente não é melhor que Jó. A gente pode sair daqui sem uma decisão tomada e perder a única chance que a gente tem. Gostaria de pedir mais uma vez que quem ainda não é batizado e quer se batizar, parabéns. Que levante a mão, pois vamos apenas orar por você, não vou chamar ninguém aqui na frente, mas vamos orar para que o Espírito Santo continue trabalhando na sua vida e para que essa decisão seja tomada enquanto ainda há tempo. Amém. E que esse grande conflito você esteja do lado certo, que é do lado vencedor. Amém? Vamos orar.